Queridos amigos, estamos iniciando mais um estudo das parábolas de Jesus. Que o nosso mestre continue nos incentivando, nos apoiando, para que a gente possa cada vez mais compreender os seus ensinamentos. Hoje nós vamos traçar comentários sobre a parábola da figueira seca. É uma parábola um pouco comentada entre nós, mas que traz bastante reflexão para o nosso dia a dia. Nós podemos fazer várias interpretações desta passagem. Não queremos aqui esgotar, nem vamos fazer isso, mas lembrando que a gente pode ter vários olhares sobre esta parábola. E, de uma forma geral, nós podemos fazer uma análise da figueira seca como sendo uma determinada coletividade. E podemos analisar também a figueira seca como sendo uma individualidade, né? Poderíamos assim dizer que, como coletividade, o povo de Israel, o povo hebreu, aquela época, já tinha uma concepção do Deus único. Então, um povo que se achava que tinha uma condição diferenciada dos outros povos, né? Já tinha um conhecimento mais avançado da espiritualidade, das leis divinas. Entretanto, foi um povo que se deixou-se envolver, né, pelas aparências, pelos rituais, né, e deixou de seguir os ensinamentos de Jesus na sua simplicidade. Então, eles podem ser comparados também à figueira, que era promissora, né, que era vistosa. Entretanto, na hora de produzir o fruto, não conseguiu produzir esse fruto, né? Era figueira seca. Nós podemos também ir avançando nessa análise. Mas eu gostaria de dar um outro enfoque mais no nosso dia a dia, né? Se nós, no nosso procedimento, somos uma figueira seca, se as nossas atitudes demonstram que nós temos uma figueira seca em nós. Vamos, então, à passagem bíblica. Vou ler Marcos, capítulo 11, versículo 12 a 14, 20 a 23. Quando saíam de Betânia, ele teve fome, e vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum, o que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá com o feito que acontece. Será que essa passagem de Marcos ocorreu realmente desta forma? Porque alguns estudiosos dizem que sim, que realmente Jesus secou aquela figueira. E outros dizem que não poderia ter sido dessa forma, né? Jesus, utilizando dos seus fluidos, poderia fazer essa manipulação e secar aquela árvore. Mas se nós realmente formos analisar que Jesus vem diante daquela figueira,
numa época, como comenta Marcos aqui, numa época que não tinha figo. Jesus saberia que aquela época não era uma época de figos. E também saberia, né, que primeiro vem apontando os frutos para depois ver as folhas. Ela fica toda aquela folhagem e meses antes já começa a surgir os frutos. Ora, como aquela figueira estava cheia de folhas, aquela figueira estava mais vistosa que as outras, tanto é que dentre todas as figueiras lá, Jesus viu esta que se destacava, esta que estava com essas folhas, né, exuberantes. Então, Jesus vai até ela. Veja o sentido espiritual, porque aquela figueira aparentemente estava mais adiantada do que as demais. E isto gerava a expectativa de que poderia ser encontrados frutos nela. E quando Jesus chega, verifica que não tinha, não encontrou nem os brotos dos frutos. E aí Jesus teria ficado contrariado a ponto de amaldiçoar aquela planta, fazer com que aquela figueira secasse. Alguém consegue imaginar Jesus amaldiçoando alguma coisa? Fazendo secar alguma árvore? Nós sabemos que fluidicamente isso seria possível, né? Quantas pessoas já não viu falar no tal do mal olhado? Quem não viu falar do olho gordo, né? De pessoas que muitas vezes fazem uma visita na nossa casa, olha, mas que planta mais linda, que flor mais linda, como você consegue? Eu tento e não consigo na minha casa. Como é que você consegue uma flor tão linda? Uma semana depois, aquela planta murcha, né? O pessoal fala que é os fluidos que aquela pessoa deixou, né? Aquela inveja. Por isso que muita gente costuma pôr pimenteira na entrada de casa, espada de São Jorge, aquele saquinho lá com alho, né? Mas a verdadeira defesa que nós temos que ter em nossa casa é a prática do bem. A sementeira do bem nos protege de qualquer mal. Então, não é essa determinada planta, pimenta, ou quer que seja. E Jesus, sendo já um espírito evoluído, já tinha a compreensão da vida, sabia da capacidade dos espíritos que estavam reencarnados. Então, ele não ia ficar irado, irritado por não ter encontrado os figos, como diz Mateus. Mateus diz que Jesus fala e repentinamente, imediatamente, a figueira seca. Sendo de uma forma ou de outra, Jesus não teria ficado nervoso, porque ele já sabia das circunstâncias. Ele queria, sim, aproveitar e passar um ensinamento, né? Porque muitas vezes nós pedimos algumas coisas a Deus e não sabemos o que nós pedimos. Muitas vezes nós pedimos para Deus, para Jesus, né, nas nossas orações, olha, me dê paciência. Me dê paciência na minha vida, né? Eu preciso de mais paciência. Nós não sabemos o que nós estamos pedindo. Porque para ter paciência, o que a vida vai nos mandar? Situações de dificuldades para exercitarmos a paciência. Então, você vai sair para trabalhar, você pega aquele camarada que é aquele carro que não sai do meio caminho, fica lá, não anda. Você vira noutra rua, está interditado, você tem que fazer um desvio. Nossa, muda tudo a sua vida e você precisa de paciência. Nossa, hoje o dia está agitado. Sim, você pediu para Deus que você queria paciência, você queria ter paciência. Então a vida vai trazer provações, situações que nos levem a exercitar a paciência. Da mesma forma com a figueira, né, que nós precisamos saber interagir com os espíritos, interagir com as pessoas. E Jesus ainda fala, se você tiver a fé, mas uma fé firme, não tiver dúvida, você fala para essa montanha sair daqui e se jogar ali, esse monte vai sair daqui e vai se jogar ali.
Então, Jesus termina falando da fé, né? Que essa fé transporta as montanhas. Veja, o transportar as montanhas que fala Jesus é uma forma figurativa, não é um monte de terra que vai andar. É a montanha das nossas imperfeições, a montanha das nossas dificuldades. Se tivermos fé, nós removemos todas essas dificuldades da nossa vida. Essa nossa montanha. Então, montanha é sentido figurativo. A figueira seca também é o sentido figurativo, no sentido de amaldiçoar. Se nós não exercitarmos o conhecimento que nós temos, ele vai secar em nós. Nós vamos perder a oportunidade de exercitarmos este conhecimento. Então, a fé que Jesus nos recomenda, nos ensina, é para nos abençoar, para nos salvar. E não a fé para amaldiçoar ou destruir alguém ou alguma coisa. Destruir, secar um pé de figueira. Então, é importante a gente compreender essa passagem. Porque a gente poderia falar assim, se Jesus queria demonstrar a fé, em vez dele secar aquela árvore, o que Jesus poderia ter feito? Fazê-la frutificar. Que no dia seguinte, ao retornar, em vez de encontrar ela seca, encontraríamos ela brotando. Poderia ser um exemplo de fé, mais coerente, né, com a atitude de Jesus. Então, não é essa interpretação de secar, de matar, porque ela não está produzindo. Então, nós vamos olhar para essa passagem como ela sendo uma parábola, né, em que Jesus tenta passar estes ensinamentos desta figueira seca. Essa passagem deu praticamente uma semana antes da crucificação de Jesus, né, em que ele faz aquela entrada triunfal em Jerusalém, em que ele expulsa os vendilhões do campo, do templo, em que ele teria pego um chicote e utilizado nas pessoas. Alguém consegue imaginar Jesus sendo o amor, a bondade, a mansuetude, com um chicote na mão, expulsando alguém, mesmo sendo os vendilhões? Não ocorreu dessa forma. Essa passagem não é bem conforme essa descrição. Tem alguma coisa que não se encaixa. Jesus jamais pegaria um chicote, né, e faria uma atitude dessa aí. Então, nós temos que ir compreendendo o sentido dessa passagem. E aí nós vamos ver o sentido da figueira, porque diz a passagem evangélica que Jesus, ele sai, né, naquela manhã, e sai de Betânia, e teve fome. Bom, se Jesus saiu de Betânia, é tudo próximo, interligado na outra, essas localidades. Então, quando ele ficava em Betânia, geralmente estava com Maria e com Marta. Então, ele se alimentou, ele comeu alguma coisa no café da manhã. Então, a fome de Jesus não seria uma fome no sentido de fome física, de um lanche, mas sim uma fome espiritual, fome de passar um ensinamento, de deixar para as pessoas exemplificado, não perder aquela oportunidade. Então, Jesus está caminhando, ele vê essa figueira que se destaca dentre as demais pelas folhas. Então, na hora que ele vê aquelas folhas, ele já deve ter lembrado que quando a figueira está com aquela folhagem bonita, já é para ter os frutos sendo apontados, porque alguns meses antes já surge o início dos frutos. Então, ele vê aquela figueira mais frondosa e vai até ela, mesmo sabendo que aquela época não era uma época de figos, mas ela estava adiantada. Veja, é a mesma coisa, olhando da parte espiritual, quando nós deparamos com algumas pessoas que brilham, que se destacam das demais, né? Seria como que as folhas estão demonstrando isso. Muitas vezes na casa espírita nós estamos diante de pessoas que começam a fazer um curso, estudam, e de repente eles têm esta aparência.
Mas será que elas têm fruto? Então Jesus, vendo que tem as folhas exuberantes, a lógica é que já teria apontado alguns frutos, né? O que não aconteceu. Aquela figueira não tinha apontado nenhum fruto. E o que significa, então, esta figueira seca? Nós vamos ver o primeiro grupo que nós podemos dizer, das pessoas que somente aparentam o bem, mas intimamente não praticam, não se interessam pelo bem. Essa passagem está sendo estudada no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. E Kardec faz a seguinte observação sobre a figueira seca. A figueira seca é o símbolo das pessoas que não têm senão as aparências do bem, mas, em realidade, não produzem nada de bom. Oradores que têm mais brilho do que solidez. Suas palavras têm o verniz da superfície. Agradam aos ouvidos, mas, quando perscrutadas, nelas não se encontram nada de substancial para o coração. Depois de ouvi-lo, pergunta-se, qual proveito se tirou disso? Veja, é uma figueira. As folhas vistosas é aquela bela oratória, é aquela bela aparência. Quando você vai procurar os frutos, você não encontra nenhum fruto. E o mundo está cheio dessas pessoas. Muitas vezes nem se esforçam para a prática do bem. Eles querem aparentar o bem. Eles querem aparentar para a sociedade que estão ajudando, que são pessoas boas, mas na sua intimidade são como aquela figueira seca, não produzem nada, só tem aquela beleza, né, sem nenhuma frutificação. Outra analogia que nós podemos fazer com a figueira são as pessoas que podem ser úteis e não são. As pessoas que podem ajudar os outros, mas não ajudam. Essas pessoas se assemelham a esta figueira seca. Tem preparo, tem condição, mas não auxiliam as pessoas. Também nós temos uma quantidade muito grande de pessoas que se enquadrariam nessa situação. Eu peguei só para a gente fazer um exemplo do livro Os Mensageiros. Logo no início do livro, tem um diálogo entre Tobias e André Luiz, em que ele narra a situação daquela colônia que eles estão visitando. Diz assim, preparam-se aqui, nesta colônia, numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Médiuns e doutrinadores saem daqui a centenas anualmente. Vejam, médiuns, doutrinadores, espíritos que são preparados na espiritualidade para que na próxima encarnação ele desempenhe uma tarefa. Vejam, é a figueira, eles estão se preparando, então vem aquelas folhas. Quando é que nós vemos o fruto da nossa evolução espiritual? Quando nós estamos reencarnados e praticamos, exercitamos tudo aquilo que nós aprendemos. Então, nós nos capacitamos na espiritualidade, é a imagem da figueira, daquele monte de folha. Não temos fruto. O fruto virá na nossa encarnação. É que ele fala. Então, sai a centenas de milhares todo ano, espíritos reencarnados. Mas aqui, o que eles comentam, todos têm sucesso? Todos esses espíritos frutificam na sua missão? Olha o que o Espírito diz aqui. Você não poderou, todavia, meu caro André, que essa preparação não constitui ainda a realização propriamente dita. Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço,
mas são muitos raros os que triunfam. O que é raros? É um aqui, outro ali, outro lá. Raros triunfam. E ele continua a falar. Alguns conseguem execução parcial da tarefa. Outros, muitos, fracassam de todo. Ou seja, o espírito se preparou para a nova reencarnação, se capacitou e faliu. Ou seja, é a figueira seca. Tinha preparo, tinha conhecimento, mas o espírito não conseguiu vencer a si próprio. Ele cai diante da situação da vida. Então, é essa figueira, é essa comparação que Jesus fala. Olha, essa figueira está bonita, essa pessoa fala bonito, esse dirigente espírita se apresenta bem. Mas não é se apresentar. Qual é o fruto que ele vai produzir? Se ele não produzir bons frutos, ele não será uma árvore frondosa. Ele vai ser a figueira seca, porque ele vai ser inútil. Então, as pessoas que podem ser úteis e não são aquelas pessoas candidatas a serem verdadeiras figueiras secas. Outro grupo de pessoas que também pode ser comparados à figueira, os médiuns que desviam da sua missão. Nós temos, nesse mesmo livro aqui, Os Mensageiros, relatos de experiências de espíritos que fracassaram e espíritos que tiveram sucesso na encarnação. Espíritos que frutificaram e que não frutificaram. Quem não leu esse livro, eu sugiro que façam a leitura. Os Mensageiros, de Chico Xavier. Só para a gente ilustrar, tem o caso, por exemplo, o capítulo intitulado A Queda de Otávio. Otávio foi um espírito que se preparou por 30 anos para a sua reencarnação. Ele viria com atividade no campo da mediunidade. O matrimônio não faria parte da sua existência. Então, ele veio com esse cabedal de conhecimento, de treinamento, ele veio como uma figueira vistosa. Só que isso é planejamento espiritual. Nós podemos, através do nosso livre-arbítrio, alterar aquilo que nós programamos na espiritualidade. E foi o que aconteceu com Otávio. Ele chegou aqui, se empolgou com a mediunidade. E aí acabou abandonando a mediunidade. Ele acabou se casando, não era para se casar. Ele acabou tendo um filho. Então, ele não conseguiu produzir nada nessa sua existência do que ele programou. Então, ele termina o capítulo falando assim: atormentaram-se ambos, né? Tanto a esposa que ele arrumou e o filho, até o fim da minha existência, quando para aqui, para a espiritualidade, regressei, mal tendo completado 40 anos de idade, roído pela sífilis, pelo álcool e pelos desgostos, sem nada haver feito para o meu futuro eterno, sem construir coisa alguma no terreno do bem. É a figueira seca. O problema não está dele ter mudado o planejamento reencarnatório dele. O problema é que ele mudou para pior, não para melhor. Ele se ausentou, se afastou da prática do bem e deixou o mundo, levar os seus pensamentos, e ele não conseguiu produzir. É aquela figueira que só tem aparência e não tem conteúdo. Está fadado a quê? Ao fracasso. Está fadado nesta encarnação a se tornar uma figueira seca. E isso serve de alerta para todos nós. Se não mantivermos esta nossa coerência, a nossa conduta no bem, nós podemos nos tornar uma figueira que não vai produzir bons frutos. E nós temos que ver também que nós conhecemos a árvore pelos frutos, não é pela sua aparência, não é pelo tamanho, não é para onde que ela está plantada, não é pelo título, olha, aquela pessoa é um doutor, é um dirigente, é um presidente, isso é a vista, as folhas. Qual é o fruto que tal pessoa está produzindo?
o que as ações daquela pessoa estão contribuindo para a harmonia da sociedade, a harmonia da casa espírita, para o crescimento daqueles que se aproximam dela. Porque se não tiver bons frutos, aí vem o que Jesus falou, né? Que de ti não se colha mais nenhum fruto. Porque sua atitude é tão negativa que tudo que você produzir será negativo, vai prejudicar as pessoas. E nós acabamos neutralizando o nosso potencial de crescimento, de aprendizado. Então é um alerta que Jesus nos faz nessa passagem, de que nós temos que constantemente avaliar como estão os frutos que nós estamos produzindo nesta nossa encarnação. Se os frutos que estamos produzindo são bons, então nós seremos uma figueira produtiva. Se estamos naquela faixa que, em vez de ajudar, estamos atrapalhando, nós seremos a figueira que será seca. Aí nós teremos que aproveitar uma outra encarnação para tentarmos reverter esta situação espiritual. Porque nessa, por livre vontade, por escolhas nossas, nós neutralizamos o nosso trabalho no campo do bem. E Jesus diz que ele não veio para destruir, ele veio para salvar as almas. Jesus nos diz, nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Então, mesmo aquele que nesta existência está se comportando, está sendo classificado como uma figueira seca, ele terá oportunidade em outras existências, nesta também. Mas como ele não acordou e quer continuar na situação que ele está, como no caso do nosso amigo Otávio, ele escolheu essa vida e acabou retornando aos 40 anos de idade à espiritualidade. Retornou antes do tempo previsto, em virtude do álcool, das doenças, da vida que ele escolheu. E aí, na próxima existência, ele terá a oportunidade de se transformar numa figueira produtiva. Então, são as escolhas da nossa vida, é apenas um alerta que Jesus nos faz. E o que nos motiva nessa transformação? É o que Jesus termina falando, a nossa fé. O que nos diferencia, o que faz com que a gente vença os nossos medos, as nossas dificuldades, é a fé que nós temos. A fé não é só confiança, a fé é mais do que esperança. A fé é a certeza nesse futuro, é a certeza que nós estamos sob a proteção de um Deus Pai. E que nós podemos, seja qual for a nossa dificuldade, superar essas nossas limitações. Em época de pandemia, surgem dificuldades de todos os tipos, financeiras, emocionais, físicas, sentimentais. Se nós temos fé, nós temos aquela mola que não nos deixa ficar parado. Não deixe que a nossa figueira, que nós ficamos como pessoas secas, neutralizadas, sem frutificar. A fé é aquela mola que sempre vai nos impulsionando para frente, mesmo com as nossas limitações, mesmo com as nossas dificuldades. Perdão, é esta fé. É esta fé que Jesus destaca. Se você tiver, você transporta as montanhas das tuas dificuldades, dos teus desejos, do seu avanço. Mas é preciso que cada um faça essa reflexão, porque toda vez que nós fugirmos dessa reflexão, nós seremos chamados a vivenciar a experiência da figueira seca. Porque nós temos que ser as figueiras que frutificam, que dão bons frutos, para que a gente nos liberte desse sofrimento, desta agonia, né, que a vida pode nos trazer se nós não compreendermos a dimensão espiritual do espírito imortal que nós somos. Então, nós temos que compreender que nós não somos este corpo físico, nós somos um espírito imortal, que nós estamos temporariamente encarnados.
No dia de amanhã, nós já faremos parte da turma que está no mundo espiritual. E assim a vida caminha. Então, aproveitemos, meus irmãos, os momentos que a vida está nos oferecendo para crescermos, para interagirmos com as pessoas, para nos doarmos um pouco, para que o nosso amor também ajude a multiplicar o amor do mundo, para que sejamos aquela figueira que está frutificando, e frutificando em abundância. Que Jesus, o nosso Mestre, nos traga a paz e a tranquilidade daquele trabalhador que está produzindo o fruto do amor, o fruto da paz e o fruto da concórdia. Que assim seja. Muito obrigado. Cura verdadeira. Que a paz de Jesus esteja conosco. Será que estamos procurando a cura no lugar certo? O alívio para as nossas doenças, as nossas deficiências? Meu pai me contava uma anedota de um bêbado que voltava para casa à noite. Perdeu sua chave. Começou a procurá-la sob a luz de um poste. Um grupo de rapazes que passavam por ali condoeu-se daquela situação e resolveu ajudá-lo a procurar a chave. Depois de infrutífera busca, um dos moços perguntou: "O senhor tem certeza de que perdeu sua chave aqui?" "Na verdade", balbuciou o embriagado, "eu a perdi no outro lado da rua, mas lá está muito escuro para eu procurá-la." Os homens vêm pesquisando por séculos, em lugar errado, a causa de suas dores. Enveredaram por redemoinhos místicos, crendices, fantasias, lendas e até por estelionatos científicos. De épocas imemoriais ao contemporâneo, o homem procura a saúde, a cura, o prolongamento da vida e, se possível, a juventude eterna. Ou ainda o retorno da morte, viabilizado pelo progresso da ciência. Nas exéquias egípcias, o corpo do nobre era preservado em sua câmara mortuária e lá eram colocadas as suas armas, roupas e alimentos prediletos, numa clara alusão à possibilidade de retorno do morto da vida espiritual para a continuidade da vida física. Segundo a mitologia greco-romana, um rio proveniente do Monte Olimpo e que passava pela terra vindo dos deuses, seria capaz de dar imortalidade a quem bebesse de sua água. Esse rio abasteceria a fonte da juventude, que, supostamente, teria poderes extraordinários, capazes de curar qualquer doença e promover a saúde para sempre. Da mesma forma que várias viagens de exploração foram patrocinadas por cortes reais na Idade Média à procura da fonte da juventude, muitos exploradores foram tentar desvendar também outra lenda muito popular, a do Santo Graal. Referia-se a suposto cálice utilizado por Jesus durante a última ceia. Por ser uma relíquia, acreditava-se que ele tinha poderes mágicos. Na verdade, essa lenda surgiu de um conto publicado por um escritor francês do século XII. Alquimistas da Idade Média embarcaram nessa mesma linha fantasiosa à procura da pedra filosofal. Com ela, o alquimista poderia transmutar qualquer metal inferior em ouro. Filosoficamente, ela seria considerada um símbolo para a elevação da consciência. Na verdade, não seria propriamente uma pedra física, mas uma substância que cientistas tentavam reproduzir em laboratório com o objetivo de criar o elixir da longa vida, capaz de prolongá-la
indefinidamente. Busca por pedras filosofais são, em certo sentido, semelhante à busca pelo Santo Graal das lendas arturianas. No seu romance Parsifal, Wolfram Eschenbeck associa o Santo Graal não a um cálice, mas a uma pedra que teria sido enviada por seres celestiais e teria poderes inimagináveis. Saltando para os tempos atuais, temos a criogenia. Milionários que querem viver para sempre acreditam que com o congelamento de seus cadáveres, ou pelo menos de seu cérebro, poderão voltar à vida física, quando a ciência conseguir curar os males que os levaram à morte. Por exemplo, uma pessoa que morreu de câncer ou vitimada pelo vírus da AIDS, ela seria congelada e quando fosse descoberta a cura para uma dessas doenças, o corpo dela retornaria à vida. Na verdade, estamos falando de uma bobagem, porquanto quem dá vida ao corpo físico é a alma. Ainda que momentaneamente o corpo ainda permaneça com certas funções, o que, aliás, permite a transmutação ou os transplantes de órgãos que necessitam que o doador ainda esteja vivo, o espírito está já quase que desligado, mas a partir do momento em que se faz o transplante, processa-se o final da vida de maneira irreversível. Alguém vai talvez argumentar que um morto foi ressuscitado, referindo-se talvez a Lázaro. Quando as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, procuraram Jesus para passar a ele a triste notícia da morte de Lázaro, elas não contavam com nenhuma possibilidade de que Lázaro pudesse voltar da morte à vida. Até que Jesus disse: Lázaro apenas dorme. É que Lázaro, na verdade, não havia morrido. Encontrava-se em estado cataléptico. E com a força magnética, com a autoridade moral de Jesus, ele o trouxe de volta, não da morte, mas do estado de transe em que se encontrava. Ah, mas isso foi na época de Jesus? Não. Recentemente, tivemos notícia de um ator, um grande ator brasileiro, cujo corpo foi exumado e constatou-se que ele havia virado no caixão, isto é, ele havia sido enterrado vivo. Nesses casos, portanto, em que há apenas, vamos dizer entre aspas, o adormecimento, em que o indivíduo esteja em estado cataléptico, é possível que ele retorne à vida. É muito comum que se confunda a situação do indivíduo vivo com o do morto, porque a midríase, isto é, a dilatação da pupila do olho acontece, e mesmo a rigidez cadavérica e mesmo a respiração torna-se assim muito breve. Então, praticamente, se nós não tivermos um eletroencefalograma, um eletrocardiograma ou outros elementos que possam comprovar a vida do indivíduo, até pouco tempo atrás seria possível enterrar uma pessoa viva. Pois bem, nesse caso em que o indivíduo não morreu ainda, ele pode voltar à vida, mas não da forma como alguns milionários estão pretendendo, através da criogenia. Ao invés de procurar no misticismo, nas crendices, nas fantasias, lendas e estelionatos científicos, que supostamente trariam soluções de fora para dentro, parece que está chegando o momento de o homem render-se à sabedoria milenar e achar dentro de si mesmo a resposta para as suas indagações, isto é,
onde está a cura verdadeira? Alguns séculos antes da vinda de Jesus, Sócrates, um filósofo ateniense do período clássico da Grécia Antiga, já se pronunciava através de seus dois alunos, Platão e Xenofonte, da seguinte forma: se alguém te procurar em busca de saúde, pergunta-lhe primeiro se está disposto a evitar as causas da doença. Em caso contrário, abstente de o ajudar. Olha só, já Sócrates já admitia, já levantava a possibilidade de que as doenças têm uma causa extrafísica. Se alguém te procurar em busca de saúde, isto é, da cura, pergunta-lhe primeiro se está disposto a evitar as causas da doença, isto é, atitudes anteriores ao adoecimento que poderiam ter sido evitadas. Em caso contrário, abstente de o ajudar, porque ele não está disposto a eliminar de dentro de si mesmo as causas, isto é, tirar de dentro para fora as causas das suas dores, das suas doenças. Como vemos, o sábio grego já demonstrava conhecer a verdadeira origem das enfermidades. Ele referia-se às causas da doença, que o Cristo viria dizer mais tarde de uma outra maneira. Quando Jesus curava um cego, um paralítico, costumava despedir-se do enfermo, do curado, da seguinte forma: vejas que já estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Naturalmente, Jesus estava admitindo que a doença originara-se de algum, abre aspas, pecado cometido anteriormente pela pessoa curada pelo Mestre. No mesmo sentido, temos uma outra passagem evangélica em que os discípulos, aproximando-se de um cego de nascença, notem o detalhe, cego de nascença, perguntaram a Jesus: quem pecou para que esse homem nascesse cego? Seus pais ou ele? Por que seus pais? Bom, porque havia, dentre os itens do primeiro mandamento do Decálogo de Moisés, algo que dizia que os filhos, os netos, os sucessores pagariam pelos pecados, pelos erros dos seus ancestrais. Isso mais tarde foi abandonado, porque não tem cabimento que uma pessoa pague pelos erros da outra. Então vamos deixar de lado a questão dos pais. Mas remanesce a pergunta mais importante até do que a da própria resposta dos discípulos para Jesus. Quem pecou? Este homem? Mas como? Quando ele pecou? Ele nasceu cego? Pois bem, nós estamos aí diante, mais uma vez, de uma prova cabal da possibilidade, da admissibilidade da reencarnação, coisa que acontecia normalmente no colégio apostólico. Pressupondo-se que o indivíduo que havia nascido cego teria, abre aspas, pecado numa vida anterior, cometido algum ato, teve alguma atitude nociva que provocou o retorno dele à vida com aquela deficiência visual. Como vemos, caros irmãos, nós temos aí a possibilidade de procurar dessas entrelinhas efetivamente a real causa da doença. A verdadeira cura será encontrada quando encontrarmos as causas das doenças. Pouco depois da morte de Jesus, ainda no primeiro século,
nascia o poeta e retórico romano Décimo Júnio Juvenal. Dele surgiu o gênero satírico romano, incluindo as sátiras, que nos interessam para o assunto saúde, com uma expressão latina que se tornou um mantra universal: mens sana in corpore sano. Alguns interpretam essa expressão latina com a ideia de que, com um corpo saudável, qualquer cabeça terá progresso intelectual. A tradução minimalista mente sã, corpo são, no entanto, é de aceitação predominante, concluindo que a real intenção do poeta Juvenal era afirmar que a mente boa, invariavelmente, traz junto a boa forma. Metaforicamente, essa síntese nos leva a conceitos mais recentes do Espiritismo. Ensina-nos a doutrina espírita que o espírito é envolvido por uma substância vaporosa que se pode chamar de perispírito. Com ele, pode elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde queira. Tem várias propriedades. Destaca-se a forma que assume, de acordo com a elevação e a vontade do espírito. É chamado de corpo espiritual ou perispiritual, ou ainda usando a linguagem de Paulo de Tarso, o apóstolo, de corpo incorruptível. Embora nós saibamos que a individualidade, o conhecimento, a moral estejam efetivamente no espírito, podemos afirmar que esse corpo intermediário entre o espírito e o corpo físico, o perispírito, registra e guarda suas lembranças e características boas ou más, tanto da vida espiritual ou quando o espírito está imerso na vida física. Em outras palavras, esse corpo intermediário entre o espírito e o corpo físico, ele funciona como uma espécie de mata-borrão, de, vamos dizer assim, de uma placa virgem, no qual serão gravadas as nossas experiências, positivas ou negativas aqui da Terra. Assim, por exemplo, se eu dou um tiro numa pessoa, eu atinjo o seu físico, mas imediatamente, como se fosse um bumerangue, retorna um tiro, uma bala, um projétil magnético que vai sensibilizar, vai provocar uma marca no meu corpo perispiritual. É assim que funciona a lei de causa e efeito. Segundo André Luiz, gestos infelizes, como por exemplo o suicídio, comprometem as células do veículo perispirítico com imagens destrutivas. E essas imagens vão se manifestar futuramente em circunstâncias reflexas, em um novo corpo carnal de que o espírito venha a se utilizar. Quando nos transviamos na crueldade para com os outros, nossos pensamentos passam a agir e reagir sobre si mesmos em circuito fechado. E isso vai nos provocar sensações e consequências desagradáveis. Sendo o perispírito a forma da forma física, os comprometimentos passados vão se corporificar na forma de deficiências ou doenças inatas. Quando há esforços de autorreajustamento lá na vida espiritual, essas recapitulações poderão se manifestar mais tarde durante a maturidade física. Assim, por exemplo, se um indivíduo que errou
e está com seu perispírito cheio de pontinhos pretos, mas lá no plano espiritual, ele planejou, arrependeu-se, projetou uma vida melhor, ponderou, meditou, tornou-se mais sereno e mais doce, isto é, com o amadurecimento do espírito, lá ainda na erraticidade, ele poderá trazer esses benefícios para o espírito encarnado, que vai então professar a consagração da fé, da espiritualidade. Com isso, ele vai poder, de uma certa forma, diminuir, passar um corretivo naquelas marcas perispirituais e vai poder abreviar ou, às vezes, até eliminar os sofrimentos físicos dos endividados. Como vemos, caros irmãos, mesmo em relação às criaturas endividadas que praticaram gestos infelizes, Deus jamais deixa de manifestar a sua misericórdia. Mesmo o indivíduo carregado de culpas tem a oportunidade de pagar as suas contas, de reparar os seus males de uma maneira mais leve. É aquela velha história da escolha que faço entre o sofrimento, entre a dor e o amor. Qual que eu vou experimentar? Qual que eu vou seguir? Como vemos, prevalecem os princípios da causa e efeito. Se eu semeio mal, eu colho mal, com toda a força de sua manifestação. Todavia, como vemos aí, jamais criatura alguma ficará distante da misericórdia divina, capaz de diminuir dores, proporcionar dilações moratórias, de acordo com a preciosa lembrança da primeira epístola de Pedro. Antes de tudo, exercei profundo amor fraternal, uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Como vemos, caros irmãos, mesmo as criaturas mais devedoras, mesmo aqueles indivíduos que cometeram crimes, eles podem, se tiverem o arrependimento, a reflexão, e estiverem bem intencionados e voltar para a terra com o autêntico propósito de reverter a sua situação antiga, eles poderão ser, sim, aquinhoados com a possibilidade de fazer o bem. Nas obras de André Luiz, a toda hora, nós encontramos exemplos extraordinários de indivíduos que estão plenamente endividados, mas rodeados de espíritos superiores, engajados em novas oportunidades, expedições de trabalho para a ajuda do semelhante, porque Deus nos abre a possibilidade do trabalho, da ajuda, da recuperação, da reparação dos nossos males, não obstante os nossos, abre aspas, pecados anteriores. A misericórdia de Deus se faz presente sempre em nossas vidas. Não há penas irremissíveis. Não há situações eternas. O homem tem por destino o progresso. É o determinismo divino de que um dia todos nós seremos perfeitos. Bem, caros irmãos, nós falamos rapidamente sobre a causa das doenças, das deficiências, mas não tratamos ainda efetivamente do caminho real para a cura. Isso vai ser assunto para uma nossa nova e futura conversa. Por ora, agradeço a vocês a atenção e espero que Jesus continue conosco.